Hoje são 7 da manhã, vou começar esse vídeo de uma forma diferente, não vou começar me apresentando, vou abordar direto o assunto. Eu tava assim, me preparando, eu tô aqui ó, na mesa de Dona Padilha, e antes de eu iniciar o jogo, eu vi uma enquete no grupo do Facebook, aonde me chamou muita atenção e que me fez vir aqui gravar esse vídeo, falar sobre os transexual na tradição candomblessista, né? O preconceito que ainda existe. Primeiro ponto, que é muito importante todos nós sabermos, é o quê? Eu respeito a tradição, porém eu não respeito o ser humano que se acha no direito de falar no nome do orixá a ponto de afirmar para outra pessoa que ele não vai ser reconhecido pelo seu orixá porque ele está com a vestimenta diferente de acordo com o sexo ao qual ele nasceu. Isso não existe. E eu vou aqui no vídeo citar para vocês vários argumentos, porque não basta só chegar aqui e falar que isso não existe. Eu tenho que mostrar para vocês os argumentos que sejam coerentes com o que eu tô dizendo no vídeo. Diferente do que acontece na nossa tradição, onde as pessoas simplesmente escutam, repetem, mas sem ter um fundamento, sem ter uma coerência naquilo que tá dizendo, tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que as regras candomblecistas, elas foram criadas pelo ser humano numa época em que o preconceito imperava. Muita gente diz hoje, hoje o que mais tem é transexual, são homossexuais, porque hoje tá demais. Não, isso sempre existiu desde que o mundo é mundo. A diferença é que quando o mundo se inicia, não se tinha o telefone, não se tinha essa facilidade de filmar, de gravar, de postar e de mostrar quem eles são. Fora o preconceito que as pessoas durante décadas não podiam simplesmente dizer e afirmar quem realmente elas eram. Então tudo era feito às escondidas, encoberto, né, por conta do medo das represálias que essas pessoas poderiam receber em décadas e décadas atrás. Então, o mundo evoluiu. O preconceito hoje, ele é proibido. Isso gera processo. Por quê? Existe o direito da pessoa ser quem ela é. Ponto. A espiritualidade, ela vai nos reconhecer, o orixá vai nos reconhecer da forma que o nosso ori nos reconhece. E não pela nossa vestimenta ou por nossa genitália. E a prova que eu vou dar para vocês, e o argumento que eu vou usar para vocês, e já vou deixar para vocês uma pergunta você que está assistindo o vídeo sabe por que um Iaô, ele vira de santo ao tomar um susto? Eu vou explicar aqui para vocês, mas antes eu vou deixar aí um dever de casa. Chega pro seu mais velho e pergunta, meu pai, minha mãe, por que o Iaô ele não pode tomar susto? Por que ele vira de santo? E aí o mais velho responde, porque não pode tomar susto. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Mas eles não te dão uma coerência, não te dão uma explicação. Ou pelo menos 99,9% não vai te dar uma explicação, tá? Uma outra questão, o pano da costa. Muita gente chega e repete, pano da costa, ele é para proteger o útero. Existe uma diferença entre o que aquele pano vem simbolizar, simbolismo, dentro da tradição candomblecista, e o que de fato aquele pano vai exercer como função, tá? Então existe essa diferença. Uma coisa é o que ele simboliza, outra coisa é o que de fato ele tem como função. É preciso também entender isso. A gente tem que prestar atenção que o conceito familiar, o conceito religião é para ele fazer com que as pessoas que pertençam à religião façam o quê? Se sintam acolhidos, se sintam protegidos, se sintam respeitados, porque quem é transgênero, quem é transexual, quem é homossexual, ele já enfrenta diante da sociedade uma série de preconceitos com a sua família, com a sociedade, no momento de conseguir um trabalho. Então o preconceito ele existe, todo mundo sabe disso. No momento em que ele está sendo acolhido pela espiritualidade, ele também não pode ser quem ele é, porque é dito para ele, imposto, que o orixá não vai reconhecê-lo, ou que o orixá não aceita que ele se vista de forma diferente a qual o sexo que ele nasceu. E para você que está assistindo, que gosta de mimimi e que vai falar da tradição e que vai me julgar e que vai me apontar, desculpa, tá? Não querendo ser arrogante, mas infelizmente sendo, eu não tô preocupada com o que você pensa, porque eu tô preocupada com o que o orixá de fato pode fazer como um bem para as nossas vidas. E todos nós temos o direito de sermos sim amados e respeitados pela forma que nós nos reconhecemos. Assim serve para os transexuais, para os homossexuais e para
os transgêneros, tá? Então vamos lá, informação e conhecimento. Primeiro, parem de só repetir e de ter a preguiça de buscar o fundamento ou respostas que sejam coerentes. Vamos falar primeiro do porquê que o Iaô vira de santo. E a maior prova de porquê que o Iaô vira de santo ao tomar um susto. E a maior prova de que o que nos liga ao orixá é o nosso ori. E não de fato todo o restante que envolve o nosso corpo ou a roupa que nós vestimos. Eu questionei isso durante muito tempo. Quando me iniciei, aconteceu comigo. Eu tomei um susto, eu tinha 3 dias apenas de iniciada e virei de orixá. E perguntei ao meu pai, por que isso de fato acontece? E ele só disse, porque você não pode tomar um susto. Não teve uma explicação. Dona Maria Padilha das 7 Catacumbas, uma vez virando aqui em casa, ela deixou essa explicação. E a explicação é, que para mim tem total coerência. O orixá, ao momento em que a gente toma o susto, o nosso ori ele se assusta e o orixá ele corre para proteger o seu filho, para acolher e saber o que está acontecendo. Vamos supor que você tem uma criança na sua casa e essa criança está num cômodo diferente do seu. E de repente você escuta um barulho, um estrondo, e você se assusta. O que você faz quando responsável pelaquela criança? Você corre para saber o que aconteceu, você se preocupa, que barulho foi esse? Será que ela se machucou? O que aconteceu? Então você vai de encontro a essa criança, para quê? Na tentativa de saber o que aconteceu e para protegê-la, para poder acolhê-la. Assim o orixá faz conosco. Quando nós tomamos o susto, o nosso ori nos liga ao orixá. E aí o orixá, ele corre para poder nos proteger e saber o que aconteceu. Indiferente da vestimenta ou do local onde a gente esteja quando a gente toma um susto. O orixá, ele vem, ele te acolhe. Você não precisa estar dentro do terreiro. O transexual, por exemplo, ele pode ser uma pessoa iniciada, se vestir de acordo com o sexo que ele nasceu dentro do terreiro, mas ele está fora, se vestindo como ele se reconhece, e ele tomar um susto e o orixá virar. Porque o orixá não está preocupado com a sua vestimenta e nem com a sua genitália. O orixá está preocupado com o seu ori, de quem de fato ele é. Então esse é o primeiro ponto, que é um argumento, um dos argumentos em que deveriam servir como base para a tradição candomblecista evoluir, amadurecer e mudar algumas das suas tradições, porque o mundo ele evoluiu. O outro ponto muito citado é o pano da costa, porque o pano da costa é para proteger o útero feminino. Não, o pano da costa ele é um simbolismo, mas de fato o pano ele não protege o seu útero contra energia negativa, ele não vai te proteger contra a demanda, ele não vai te proteger contra feitiço, ele é só um pano que pode ser feito com qualquer tecido. Ele é chamado de pano da costa e usado como uma edumentária feminina. Mas lembrando que esse pano da costa, de fato, ele começa a existir com as nossas ancestrais africanas femininas. Por quê? Esse pano ele era usado para ele amarrar pelas costas, amarrado aqui na frente, para que as nossas ancestrais femininas elas carregassem as suas crianças, os seus bebês nas suas costas, enquanto elas estavam se movimentando, fazendo as coisas da sua rotina, do seu dia a dia. Inclusive eu tinha um vídeo muito bonito na internet em que o pano da costa ele era muito bem utilizado pela nossa ancestral no momento em que essa moça ela estava virada, estava sendo emanada pelo seu orixá, por Inhansã. Enquanto Inhansã estava ali na sua roda, dançando, fazendo seus atos, o filho daquele médium estava preso nas suas costas. Então o pano da costa ele começa a fazer parte do conjunto feminino com essa função: segurar a criança nas costas enquanto a mãe ela estava ali agilizando e fazendo as coisas no seu dia a dia ou até virada de orixá. Ele passa a fazer parte do conjunto da baiana feminina dentro do culto do candomblé. E é dado a ele, através da tradição candomblecista, a simbologia de proteção ao útero feminino. Então uma coisa é a simbologia, e eu respeito a tradição e as suas simbologias. O que eu não respeito é as pessoas dizerem que o pano da costa ele não pode ser usado por um homem, por exemplo, por um transexual, porque ele protege o útero feminino e o homem ele não tem o útero feminino.
simbolismo, ele de fato não protege nada. Então não teria problema nenhum para um transexual, para um homem que se reconhece como mulher, que se veste como mulher, que se identifica como mulher, se vestir de acordo como seu ori se reconhece. E o orixá vai continuar protegendo, guardando ele, porque o que nos liga, como eu disse, ao orixá é o nosso ori. Não interessa a nossa vestimenta, não interessa a nossa roupa. Nós nascemos nus e quando nós morremos, o nosso corpo, a nossa matéria, a nossa roupa fica lá para a terra deteriorar, para a terra comer, para os bichos comerem, como no dito popular é dito. O nosso corpo, ele continua aqui no Aie, na terra. O que vai para o Orum, o que vai dar satisfação de quem nós somos, do que nós fazemos, do que nós praticamos, do nosso caráter, da nossa índole, se nós cumprimos o nosso destino, é o nosso Ori. É o nosso Ori que nos liga ao Aie, é o nosso Ori que nos liga ao Orum, é o nosso Ori que nos liga ao nosso Orixá. Então, não interessa como o ser humano se veste, e sim o seu caráter, a sua boa índole, a sua fé. É isso que, de fato, vai dizer se ele tem ou não as bênçãos e a proteção do orixá na sua vida. Não basta ser iniciado para ter a bênção do orixá. O que vai fazer nós termos a bênção, a prosperidade na nossa vida, é quem de fato nós somos. Ori, que vai nos direcionar sobre o nosso caráter, sobre o nosso bom senso, sobre respeito ao próximo, sobre as nossas atitudes e dizer se nós cumprimos o nosso destino aqui na Terra, tá? Então vamos parar de manter esse preconceito dando como desculpa a palavra tradição candomblessista. Como eu disse, as regras foram feitas pelos humanos em uma época em que o preconceito imperava, que as pessoas não poderiam ser quem elas são. E sim, está na hora disso tudo mudar. Está na hora da tradição candomblessista abraçar e evoluir. E principalmente do ser humano não se achar no direito de impor ao outro, desmerecendo ele, dizendo que o orixá não vai reconhecê-lo, que o orixá não aceita, que o orixá se inquisila. Isso não existe. No meu terreiro de Umbanda, futuramente de Candomblé, porque sim, eu sou hoje uma sacerdotisa de Umbanda, completando os meus 7 anos de santo, vou dar continuidade também no culto do Candomblé e no meu terreiro, como nesse caso eu concordo perfeitamente, eu vou mexer a panela de acordo com o que eu acredito. E na minha casa, aquele filho que é transexual, que é transgênero, ele vai se vestir de forma como ele se reconhece, de forma a ele se sentir bem. Porque a religião, ela deveria ter o conceito de família. Aquela que acolhe, aquela que protege, aquela que faz com que o outro se sinta amado e respeitado. E é isso que a nossa religião deveria passar. E não passar o preconceito baseado na palavra tradição. Tudo evolui. Então a tradição candomblessista também tem que evoluir. Porque ela evoluiu em tantos pontos. Eu já falei sobre isso aqui, eu não vou me estender porque senão o vídeo fica muito longo, que eu poderia citar várias questões que eram de tradições há décadas atrás e que hoje mudaram. De acordo com a conveniência do ser humano, porque a tradição candomblessista, ela evolui de acordo com a conveniência do ser humano, daquilo que é conveniente para ele. Aí ela pode evoluir. Aquilo que não é conveniente, para aqueles sacerdotes que ainda têm o seu preconceito dentro de si, eles, por exemplo, vão se basear na tradição candomblessista, tá? Me chamo Ingrid de Iemonjá, sejam todos bem-vindos ao canal Segredos da Iaô. Compartilha comigo se você já passou por alguma situação em que você se sentiu envergonhado, que você se sentiu desmerecido, que você sentiu o preconceito de quem de fato você é. Se você concorda comigo, deixa aqui. E se você discorda e quiser deixar sua opinião, eu vou respeitar, mas realmente eu não me importo. Se você discorda com esse vídeo, simplesmente ignora, continua vivendo a sua vida, continua vivendo dentro da religião, dentro do seu conceito e agindo da forma que você acha que é correto, tá? Eu tô preocupada aqui com as pessoas que muitas vezes não se sentem respeitadas e acolhidas pela nossa religião. Então deixa aqui seus comentários, compartilha. Eu acho que é importante ter conhecimento, ter informação e não somente fazer o papel de papagaio, que escuta e repete, escuta e repete, escuta e repete, sem nem saber o porquê daquilo que está sendo dito. Disse e repito, respeito à religião,
mas não respeito a tradição, mas não respeito as pessoas dizerem em nome do orixá que uma pessoa não é amada, reconhecida, ou que ela está inquisilando, deixando o orixá irritado porque ela não está se vestindo de acordo com a genitália que ela nasceu. Isso não existe. Deixa aqui o seu like, deixa aqui seu comentário. Axé para quem verdadeiramente é de axé. E agora eu vou trabalhar e começar os meus atendimentos, minhas consultas espirituais. Um beijo e até o próximo vídeo.